Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a estratégia cooperativa. Vocês já tiveram o primeiro contato com esse material na nossa aula passada que a gente fez um estudo dirigido. Então eu espero que todos tenham lido o material e respondido as questões que eu mandei para vocês. Essas questões elas vão servir de base para toda a discussão que eu vou apresentar hoje e também vai ajudar vocês a estudarem depois quando chegar o momento da prova. Tá? Então, a intenção do estudo dirigido, eu cheguei a conversar com algumas pessoas, passei isso também na disciplina, videoaula de explicação do plano de ensino. A intenção do estudo dirigido era que vocês tivessem um primeiro contato com o conteúdo, lessem esse material, para depois eu explicar cada um dos itens. Então, vamos lá. A estratégia cooperativa é uma daquelas estratégias que a gente falou lá no outro semestre, no primeiro semestre, sobre estratégias que a empresa pode adotar de acordo com a análise ambiental que ela faz, de acordo com a análise dos concorrentes. Vocês lembram que eu falei para vocês um pouquinho sobre a dinâmica competitiva, por que as pessoas optam em atacar ou se defender, e agora a gente vai falar um pouquinho sobre as estratégias cooperativas e corporativas, tá? Nesse primeiro momento, nosso foco é nas estratégias cooperativas. As estratégias cooperativas, elas são estratégias na qual as empresas que compõem essa estratégia, elas trabalham juntas para cumprir um objetivo compartilhado. Então, geralmente, envolve uma cooperação entre duas ou mais empresas, tá? Isso vem se tornando cada vez mais comum. Então, a gente percebe que existem muitas empresas que estão adotando estratégias cooperativas, até porque a maioria das empresas elas não possuem um conjunto integral de recursos e capacidades que é necessário para cumprir os seus objetivos. E considerando a dinâmica competitiva do mercado cada vez mais dinâmica, mesmo cada vez mais rápida, essa aquisição de recursos e capacidades, ela não acontece a contento para conseguir que a empresa se mantenha no mercado e tenha uma posição de liderança. Então, por isso, as estratégias cooperativas elas se apresentam como uma estratégia importante para a empresa atingir os seus objetivos. De forma geral, as organizações conseguem lidar muito bem com essas estratégias cooperativas, porque de forma geral as organizações elas já são sistemas inerentemente cooperativos. Por que a gente fala isso? Porque dentro de uma organização, a organização é formada por um conjunto de pessoas, né, que têm ali seus objetivos particulares e que trabalham de forma cooperativa para atender um objetivo comum, que é o objetivo da organização em si. Então, se a gente for pensar que as organizações elas já são sistemas cooperativos e que essa cooperação podem se tornar mecanismos poderosos tanto para alinhar as expectativas dos stakeholders, que são os públicos interessados, como para alinhar as estratégias da empresa com os seus objetivos, a estratégia cooperativa em si, ela é uma estratégia, um fator de muita importância para que a empresa consiga atingir os seus objetivos. Além disso, essas estratégias cooperativas, elas permitem à empresa reduzir a incerteza do ambiente. Por quê? A partir do momento que a empresa faz uma estratégia cooperativa, faz uma aliança, uma cooperação com o seu fornecedor, por exemplo, ela fica garantida de que mudanças de preços, mudanças de comportamento das pessoas do mercado não vão interferir diretamente nela. Por quê? Porque ela tem uma parceria com esse fornecedor que vai continuar oferecendo para ela. Então, assim, existe uma segurança para a empresa que atua em estratégia cooperativa. Então, a cooperação em si, ela tem
esse papel, né, de garantir uma segurança para as empresas envolvidas e também reduzir a incerteza ambiental, ok? Então, tem dois conceitos que é importante a gente destacar. O primeiro deles é a competição. A competição é um conceito que refere-se à junção entre a cooperação e a competição. Ao mesmo tempo que as empresas elas competem entre si, elas cooperam entre si. Isso pode ser observado em algumas empresas que se juntaram com seus concorrentes para atingir uma parcela de mercado, né, ou para resolver uma situação temporária e garantir que não tivessem problemas. Então, esse conceito de competição é, ao mesmo tempo, o conceito de cooperação com competição. Então, por isso, competição. Aqui tem a figurinha dos dois burrinhos amarrados. Aí, os dois estão vendo um montinho ali de grama, de pasto, enfim. Se os dois, cada um quiser garantir o seu e correr para um montinho de grama, eles não vão chegar. Agora, se os dois forem em um montinho de grama comer e depois forem em outro montinho de grama comer também, eles vão comer os dois montinhos de grama de forma eficiente. Então, a ideia da competição é isso, é você saber quando é o momento de juntar forças, ok? E aí a gente tem um outro conceito que é a questão da competição entre alianças. O que isso significa? Durante muito tempo, a competição foi entre empresas, a concorrência entre empresas. Hoje, muitas empresas estão se juntando com outras empresas, criando alianças. E a competição, a concorrência, ela fica entre grupos. Então, aqui eu trouxe um exemplo de um grupo, né, formado por empresas aéreas, e aí aqui entra Lufthansa, a TAP Portugal, a Ethiopian Airlines, a Singapore Airlines. Então, uma série de empresas aéreas se juntaram em grupo para competir e conseguir atender o mercado. Esse grupo é representado pela Star Alliance. Então, esse grupo, a ideia é atingir a maior parte dos mercados. Aí a gente tem o outro grupo, que é a SkyTeam. A SkyTeam juntou empresas como a Delta, a Air France, a Alitalia, que são empresas aéreas também, que se juntaram em um outro grupo para atender outro mercado. Então, você vê que é uma competição entre alianças, tá? Isso é um conceito que é bem atual e que está fazendo parte da realidade da maioria das empresas grandes. E aí a gente percebe que esse tipo de aliança, que esse tipo de cooperação, ele varia de acordo com o tipo de mercado. Vocês lembram que lá no semestre passado a gente estudou um pouquinho sobre os mercados de ciclo lento, os mercados de ciclo padrão e os mercados de ciclo rápido. Cada um deles tinha uma característica de acordo com a rapidez com que as tecnologias se tornavam obsoletas, de acordo com o grau que uma empresa conseguia manter vantagem competitiva ou não. Então, a gente vai abordar um pouquinho quais os objetivos e quais os tipos de alianças estratégicas que são adotadas por cada tipo de mercado. Então, no mercado de ciclo lento, quais são os tipos? No mercado de ciclo padrão, quais são os tipos? E aí, quais são as razões? Então, por exemplo, eu trouxe aqui essa tabelinha que demonstra bem. Então, no mercado de ciclo lento, que é aquele mercado no qual a empresa consegue manter uma vantagem competitiva quando ela desenvolve uma inovação e tal, ela consegue segurar uma vantagem competitiva por um bom tempo, porque o mercado ele demora um pouco mais para conseguir fazer o desenvolvimento de novas tecnologias e novos produtos. Neste mercado ciclo lento, qual que é a vantagem da empresa? Por que ela adota uma estratégia cooperativa? Porque ela pode ter como objetivo obter acesso a um mercado restrito, que ela não tem acesso, que é de uma outra empresa. Então, ela
faz uma cooperação com essa outra empresa e consegue acesso àquele mercado. Isso pode acontecer, por exemplo, de situações de outros países. Por exemplo, uma empresa brasileira que quer obter acesso a um mercado alemão, por exemplo. Então, ela faz uma parceria, ela faz uma aliança estratégica com uma empresa do mesmo ramo lá na Alemanha. E aí, assim, ela oferece a tecnologia dela e ela consegue acessar um novo mercado. Ela pode também buscar estabelecer uma presença em novo mercado, como eu falei, né, buscar uma nova área e também manter a estabilidade do mercado. Por exemplo, estabelecendo padrões. Por quê? A partir do momento que essa empresa ela começa a fazer parcerias com outras empresas, que são suas concorrentes, vamos dizer assim, ela consegue manter uma estabilidade do mercado porque ela vai estabelecer quais são os padrões aceitos para aquele produto, para aquele serviço. Então, ela consegue segurar sua vantagem competitiva por mais tempo. Nos mercados de ciclo rápido, as empresas elas podem adotar estratégias cooperativas com o intuito de apressar o desenvolvimento de novos bens e serviços, apressar a entrada em novos mercados, manter a liderança de mercado, porque como vocês sabem, nesses mercados de ciclo rápido, a empresa não consegue manter uma vantagem competitiva, porque as coisas mudam muito rápido. Então, se ela se junta com uma outra empresa, ela pode criar mais rapidamente novos bens e serviços, aproveitando-se das competências de outra empresa e juntando as suas. Ela pode conseguir acesso a novos mercados, consegue manter a liderança de mercado por mais tempo, ela consegue criar um padrão de tecnologia para o setor. Então, através da junção com várias empresas, criando aí praticamente um monopólio, ela consegue compartilhar despesas de pesquisa e desenvolvimento que são arriscadas para ela. Então, através do compartilhamento, esses custos se diluem entre as empresas. E ela consegue também suplantar a incerteza, segurar um pouco esse momento de incerteza. Nos mercados de ciclo padrão, que são aqueles que a empresa consegue manter por um período de tempo, mas que não é muito longo, a estratégia cooperativa ela serve para conquistar poder de mercado. Então, assim, ela consegue aumentar o seu poder no mercado e reduzir o excesso de capacidade do setor. Então, ela consegue segurar um pouco mais a sua vantagem. Ela consegue obter acesso a recursos complementares para auxiliar no desenvolvimento de novas tecnologias, estabelecer melhores economias de escala, porque nesse tipo de mercado as economias de escala elas são determinantes, elas são bem presentes. Ela consegue superar barreiras comerciais através de estratégias de cooperação com empresas de outros lugares, de outros mercados. Ela consegue enfrentar desafios competitivos de outros concorrentes, porque ela vai ter uma capacidade muito maior com a soma das suas concorrências. Reunir recursos para projetos de capital de grande dimensão e aprender novas técnicas de negócio. Vocês percebam que a maioria das razões e dos motivos para estabelecer alianças estratégicas, eles se baseiam no desenvolvimento de vantagens relacionadas ao compartilhamento de tecnologia, de capital, de conhecimento, de capacidades. Então, uma das principais razões para as alianças estratégicas é justamente o compartilhamento com outras empresas dessas informações, capacidades. E também a possibilidade de acesso a outros tipos de mercados e outros tipos de produtos. Ok? Então, quais são os tipos de alianças e estratégias cooperativas? É importante destacar que tem vários tipos, e aqui a gente vai falar de alguns de forma mais geral. Então, a gente pode separar em dois grupos principais. As alianças estratégicas com participação acionária, o que significa isso? No qual a empresa vai comprar ou vai vender parte de suas ações para outra empresa, e as alianças sem participação acionária. Então, as alianças com participação acionária, a gente pode ver aí a questão da compra das ações e da de joint ventures. Por exemplo, algumas empresas podem optar por vender um percentual de suas ações, por exemplo, 5, 10% para outras empresas e aí, com isso, estabelecer uma aliança estratégica, uma parceria.
ou elas podem juntar, né, capitais e criar uma nova empresa, que aí é um tipo de joint venture, tá? Aí os outros tipos que são sem participação acionária são a terceirização, as parcerias e os convênios que podem acontecer entre as empresas para atendimento de algum objetivo estratégico. Ok? Ó, aqui tem os principais tipos de acordo com os objetivos. Por quê? O tipo de estratégia que eu vou adotar depende do objetivo que eu tenho. Então, aqui a gente juntou alguns tipos de estratégias e a sua principal intenção. Então, quando a empresa tem a intenção de ressaltar a diferenciação e reduzir os seus custos, a ideia, o principal tipo de estratégia adotado nesse caso são as alianças estratégicas complementares ou as estratégias cooperativas em rede. Para enfrentar as forças do ambiente externo, temos como tipos de estratégias as alianças para respostas competitivas, as alianças para redução da incerteza, as estratégias cooperativas para redução da concorrência e as associações e consórcios. Agora, se o intuito for promover o crescimento ou a diversificação, aí nós temos outros tipos, que são as alianças estratégicas para diversificação, as franquias e as estratégias cooperativas internacionais. Vamos falar delas agora mais detalhadamente. Então, se eu quero diferenciar, fazer uma diferenciação nos meus produtos, no meu serviço, ou eu quero reduzir os meus custos, a principal estratégia são as alianças estratégicas complementares e as estratégias cooperativas em redes. Essas alianças estratégicas complementares, como o próprio nome diz, são alianças na qual eu me junto com outras empresas para complementar as minhas capacidades. Então, e elas podem ser tanto verticais como horizontais. Então, as verticais, elas referem-se a alianças que eu faço ou com os meus distribuidores ou com os meus fornecedores, de forma a dinamizar a minha produção e o meu escoamento, de forma a garantir preços. Por exemplo, se eu faço uma parceria com um fornecedor, isso vai me garantir que eu vou ter sempre o fornecimento da matéria-prima que eu preciso e que uma mudança de mercado não vai me causar, de forma geral, de forma muito rápida, um problema com relação ao fornecimento de matéria-prima. E tem as horizontais, na qual eu faço aliança com empresas que estão do meu lado. Então, por exemplo, quando a empresa aérea faz parcerias, eu vou dar um exemplo aqui, a gente tem aqui em Dourados os voos que saem daqui, tem a Azul, tem a Trip, né? E aí, quando algumas parcerias foram feitas de forma que, ao comprar uma passagem aqui, eu compro, por exemplo, pela Trip, não, vou dar um exemplo aqui, eu compro pela Trip, chega lá em São Paulo, eu posso fazer por outra empresa, posso continuar minha viagem por outra empresa. No caso, é uma parceria que foi feita com empresas da mesma linha, né? Um exemplo desse é a TAM e a TAP. A TAM, a gente compra a passagem, por exemplo, daqui para Portugal. A gente vai daqui até São Paulo com TAM, de TAM Portugal com TAP. É uma parceria que as empresas fazem. Depois a gente tem as estratégias cooperativas em rede. As estratégias cooperativas em rede, elas são estratégias na qual eu me junto com uma rede de empresas para atingir um objetivo. Um exemplo que pode ser classificado aqui são os arranjos produtivos locais, no qual as empresas se juntam para atender um objetivo. Nesse tipo de estratégia, tem um centro estratégico que tem por função a terceirização estratégica de alguns serviços, a geração de competências, a busca pelo desenvolvimento de novas tecnologias e o envolvimento de todas as empresas para aprender e melhorar
o desenvolvimento de seus produtos. Essas redes, essas estratégias cooperativas em rede, elas são muito importantes, principalmente nesse atual mundo que a gente vive, de acesso a mercados rápidos, e elas têm também uma representação das redes estratégicas dinâmicas, que são redes estratégicas que se alteram ao longo do tempo, ok? As estratégias cooperativas dirigidas a forças no ambiente externo são estratégias que têm como base, principalmente, garantir que a empresa vai conseguir reagir ao ambiente externo e vai conseguir lidar com ele. Então, a gente tem as alianças de resposta competitiva, que são aquelas alianças que a empresa se junta com outras, principalmente para responder algumas ações estratégicas e não ações táticas. São ações estratégicas mesmo, então as empresas se juntam para reagir a uma ação estratégica, para responder. As alianças para redução de incertezas são alianças no quais as empresas se juntam como forma de garantir, para conseguir responder às ações de outros concorrentes. Então, duas empresas, por exemplo, menores, que têm um concorrente muito forte, elas podem se juntar para conseguir responder às ações desse concorrente forte. Isso é muito comum, hoje as empresas, quando elas acabam se juntando para tentar competir com grandes empresas, com grandes multinacionais. As estratégias cooperativas para a redução da concorrência, que são aquelas que se juntam dois ou mais concorrentes que têm a intenção de diminuir a concorrência no setor e fazer com que a dinâmica competitiva seja mais leve, seja mais devagar, não seja tão rápida. E aí a gente tem as associações e consórcios que possuem aí diversas formas e podem incluir entidades de classe, grupos setoriais, de mão de obra, consórcios de pesquisa. Por exemplo, a gente vê agora um monte de consórcios de pesquisa para desenvolvimento das vacinas da Covid-19. Então, são associações e consórcios que são feitos para tentar reagir a algumas forças do ambiente. As estratégias cooperativas que têm como intenção promover o crescimento ou a diversificação, então a gente tem algumas opções. Primeiro, as alianças estratégicas de diversificação. Nesse tipo de aliança, as empresas elas partilham alguns dos seus recursos e capacidades para poder diversificar em novas áreas de produto ou de mercado. Então, elas compartilham os seus recursos e capacidades de forma a atingir outros produtos e mercados que ela não tinha, de forma a crescer e diversificar. A gente tem as franquias, que são relacionamentos contratuais, no qual as empresas elas especificam, controlam a utilização conjunta dos seus recursos. Então, se uma empresa ela quer crescer, eu vou dar um exemplo aqui que tem uma empresa que é por exemplo, uma empresa de maquiagens. Então, ela começa em uma cidade, aí ela começa a crescer, acha que tem condições de crescer para outros lugares. Então, o que ela faz? Ela estabelece por meio de franquias, ela vende as franquias e um empresário de uma outra cidade pode comprar aquela franquia e começar a oferecer os produtos e os serviços daquela primeira empresa de forma que seja de forma controlada. Então, a empresa ela quer crescer para outras cidades, ela faz isso através de franquias, né? E aí a gente tem as estratégias cooperativas internacionais, que são aquelas estratégias que eu falei, que uma empresa sediada no Brasil pode se juntar com uma empresa sediada na Argentina, por exemplo, para combinar algumas capacidades e recursos e assim criar vantagens competitivas e crescer o seu mercado. Muito bem, todas essas estratégias, elas têm alguns riscos envolvidos, elas não são só benefícios, né? Então, quais são os riscos envolvidos nas estratégias? A primeira coisa, a questão dos contratos inadequados. Vocês lembram que a gente estudou sobre a racionalidade limitada? Então, quando a gente vai tomar uma decisão, a gente não tem acesso a todas as informações possíveis. E isso abre margem para o oportunismo.
dos outros agentes. Então, por exemplo, se eu vou fazer um contrato com uma outra empresa para criar uma estratégia cooperativa, se o meu contrato for inadequado, eu vou abrir margem para que essa empresa ela tenha um comportamento oportunista comigo. Então, eu posso ter prejuízos. Outra questão, eu posso desvirtuar as minhas competências, porque eu posso juntar com uma empresa que talvez a gente não consiga combinar as nossas competências para atingir os nossos objetivos. Outro risco são os parceiros que deixam de utilizar os recursos complementares. Então, às vezes, a gente faz uma parceria e aí o nosso parceiro deixa de utilizar os recursos complementares e começa a vender fora, começa a fazer parceria com outras empresas. Isso é um risco. E um outro risco é manter como refém os investimentos específicos de um parceiro. Então, por exemplo, eu posso ficar refém dos investimentos do meu parceiro e não me desenvolver. Então, para isso, algumas coisas são importantes. Entre eles, o foco na minimização dos custos, os contratos detalhados e o monitoramento, a maximização das oportunidades e o estabelecimento de relações de confiança. Tudo isso vai gerar a criação de valor. Vou falar um pouco mais disso daqui para frente. Esses itens que eu falei da geração da confiança, da redução de custos, são itens importantes e necessários para a implementação e gerenciamento das estratégias cooperativas. Então, qual que é a chave para que uma estratégia cooperativa dê certo, para que tenha sucesso? A chave consiste em implementar de um modo que a cooperação seja valorizado, raro, imitável com imperfeições e insubstituível. Então, se eu conseguir tornar minha estratégia cooperativa tudo isso, eu vou ter uma estratégia cooperativa de sucesso. Então, para isso, as empresas elas devem se empenhar significativamente para aprender com os sucessos e os fracassos. Então, se eu fizer uma estratégia e não der certo, o que eu aprendo com isso? É importante registrar e disseminar esse conhecimento para toda a empresa. É importante que a empresa aprenda. Por que a gente está fazendo uma estratégia cooperativa? Por que não? Então, é importante. Outra coisa, é importante estabelecer controles apropriados. Como eu falei, a gente vive em uma situação de racionalidade limitada. Então, a gente não tem acesso a todas as informações e, por mais bem feito que os contratos sejam, às vezes acontece de passar situações que não estão previstas e abrir margem para o oportunismo. Então, é importante que tenha controles apropriados e também para identificar de que forma aquela estratégia cooperativa está sendo boa ou não para mim. Então, é importante esses controles. É importante que tenha uma equipe capacitada para o gerenciamento dessas estratégias cooperativas. Então, é importante que faça-se a atribuição da responsabilidade pelo gerenciamento dessas estratégias a um executivo ou equipe de alto nível, que essas pessoas estejam preparadas para isso, elas saibam o que estão fazendo. É importante a minimização dos custos e a maximização das oportunidades. O que significa? Eu preciso estabelecer estratégias cooperativas de forma que eu não tenha gastos exorbitantes com os meus contratos, com os meus custos de transação e que eu consiga minimizar esses custos o máximo possível e também que eu consiga envolver o meu parceiro, a minha aliança estratégica, na maximização das oportunidades, que ele consiga ver na minha aliança estratégica uma oportunidade de crescimento. Isso vai manter um envolvimento da outra empresa também, de forma a evitar o oportunismo. E isso vai também gerar a confiança. Então, um dos aspectos mais discutidos quando se fala em estratégias cooperativas, alianças estratégicas, relações interorganizacionais, é o papel da confiança nessas relações. Então, é importante destacar que a confiança gerada entre essas empresas ela é determinante no sucesso das estratégias cooperativas, ok? Bom, finalizamos aqui esse conceito de estratégias cooperativas, quais são os tipos, como implementar, quais são os requisitos básicos de acordo com o tipo de mercado, enfim.
A ideia aqui era trazer para vocês uma noção geral de tudo que foi discutido, de tudo que vocês estudaram na aula passada. Espero que tenha esclarecido as dúvidas de vocês, espero que tenha ajudado. Vocês responderam as questões, espero que tenham respondido mais ou menos nessa lógica, ok? Na próxima aula, eu vou disponibilizar para vocês uma atividade avaliativa, é a nossa atividade avaliativa do bimestre. Nessa atividade avaliativa, vocês vão trabalhar um pouco as estratégias cooperativas, buscar estudos, casos práticos, mas eu passo certinho, eu explico para vocês certinho na próxima aula. Desejo a todos bons estudos e uma boa semana. Um abraço.